agradecer a você neste dia de compartilhar com você da Palavra de Deus. Quero convidar você para colhermos da fonte mais segura, que é a Escritura Sagrada, colhermos lições para as nossas vidas. E nesta manhã, eu quero convidar você a irmos à primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 1 e 2, que dizem assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. João é conhecido como o apóstolo do amor. João, em seu evangelho, ele mesmo diz que ele era o discípulo amado. Esta carta, ele chama os cristãos de amados. O amor permeia o evangelho e também essa primeira carta de João. E aqui, João, ele apresenta Jesus Cristo. Ele apresenta o Filho de Deus. Ele também, nesta carta, apresenta o verdadeiro cristianismo. E ele apresenta nesses versículos Jesus de três formas. A primeira forma é a histórica, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto. Ele apresenta o Jesus histórico, aquele que era desde o princípio, como aquele que ele escreveu em seu evangelho: o verbo se fez carne e habitou entre nós, aquele que estava com o Pai lá na eternidade, aquele que estava com o Pai na criação e que agora se manifestara. O Jesus que veio ao mundo, se encarnou, o Deus eterno, o Cristo prometido pelo Pai. O Jesus histórico é apresentado por João de maneira maravilhosa. Ele que é desde o princípio, desde a fundação do mundo, ele estava na eternidade com o Pai e se manifestou. João também apresenta Jesus Cristo não somente de forma histórica, mas de forma física. Veja o que temos ouvido, veja o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João agora fala de Jesus não somente como personagem histórico, não somente como parte da história, mas o Jesus físico, o homem que viveu entre nós, o homem que conviveu no meio do povo de Deus, o Deus homem, de forma física, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que teve fome, aquele que teve sede. O Jesus humano, físico, é apresentado por João aqui. Veja, temos ouvido, ele falava, os nossos olhos contemplaram, ele tinha um corpo de fato e de verdade. Não somente isso, as mãos apalparam. Eu posso pensar na alegria de João escrevendo esse texto. Jesus ressurreto, e ele apalpando o corpo do Senhor com tanta alegria e ao mesmo tempo um misto de temor. E hoje ele pode falar de Jesus não somente na questão histórica, mas o Jesus na sua forma física, que ele mesmo contemplou, ouviu e pegou, conviveu, comeu junto, participou, dormiu junto. Meus amados, João vai muito além. E ele fala do Jesus espiritual, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e
dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. Veja, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus agora é apresentado por João como o Jesus espiritual, aquele que é a vida eterna, que é a fonte da vida eterna, mas também é aquele que dá a vida eterna. Aquele que disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, dele jorrará uma fonte de vida para sempre. Aquele que disse claramente a todos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. O Jesus espiritual, que é a vida eterna e que dá vida eterna a todo aquele que crê. Talvez você ainda não tivesse prestado atenção para estas três dimensões apresentadas por João. E tudo isso foi escrito para que creiamos. E uma vez crendo, tenhamos confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.